Olá pessoal, turma do Seriado 1, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Bom, o professor Elton, que é o professor titular da turma de vocês, ele teve um probleminha, não vai poder trabalhar com vocês hoje, então eu estou assumindo uma aulinha. Peguei um assunto que eu acho super importante, que todo ano cai uma questão dessa na prova, tá certo? E eu vou revisar com vocês hoje razões trigonométricas no triângulo retângulo. O título é grande, mas o assunto ele é fácil, ele é pequeno, tá certo? Vocês vão entender ele com bastante clareza e vai ver que as aplicações é bem fácil, é bem tranquilo, tá? Então, como a gente mesmo fala, razões trigonométricas no triângulo retângulo, primeiramente a gente tem que identificar sempre o triângulo que vai ser trabalhado. Todas as vezes que você identificar um triângulo retângulo, ou seja, aquele que tem um ângulo reto, aquele que tem um ângulo de 90 graus, você vai verificar que todo triângulo retângulo ele é composto por hipotenusa, cateto e cateto. Hipotenusa sempre é o maior lado, ou seja, aquele que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, lá o oposto ele vai estar a hipotenusa. E se você descobre quem é a hipotenusa, os outros dois são catetos. Fica bem fácil, tá? Quando você identifica hipotenusa, cateto e cateto, você vai verificar que existem outros dois ângulos no seu triângulo. Esse ângulo aqui que eu estou chamando de θ, e esse ângulo que está aqui em cima que eu não dei nome a ele. Por quê? Porque para você fazer as relações trigonométricas, você vai utilizar um deles. Eu estou utilizando como exemplo esse ângulo aqui que eu chamei de θ. Porque eu tenho, com relação ao ângulo que está sendo marcado, eu terei um cateto que é oposto com ele e um cateto que é adjacente a ele, certo? Oposto é aquele que está lá de frente com ele, adjacente é aquele que está do lado. Então, você pegou um triângulo retângulo, você identifica hipotenusa, cateto e cateto, certo? Hipotenusa, cateto e cateto. De acordo com o ângulo que você estiver trabalhando, eu posso ter, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Ué, Edilson, mas se o ângulo fosse esse aqui de cima? Então, esse seria o oposto e esse seria o adjacente. Beleza? Tudo vai em referência ao ângulo que você está trabalhando. Então, a partir do momento que você identifica o que é hipotenusa, o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente, existem três relações, somente três, tá certo? Que vocês precisam fazer. São nomes que vocês vão ter que se acostumar a trabalhar com eles, que se chama seno, cosseno e tangente. O que seria o seno de um determinado ângulo? Seno é somente a razão, a fração que você coloca entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. Então, qual é o seno desse ângulo θ? É o valor que tiver no cateto oposto sobre o valor que tiver na hipotenusa. Quando eu estiver falando em cosseno, qual é o cosseno de um ângulo? É a relação que existe entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E o que é a tangente de um ângulo? É a relação que existe entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Eu costumo ajudar, eu acho que ajuda a memorizar a frase assim: corri, caí, tomei uma coca. Corri, caí, tomei uma coca. Corri, caí e tomei uma coca. Corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Caí, cateto adjacente sobre hipotenusa. Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Seguindo sempre a ordem: seno, cosseno, tangente. Corri, caí, tomei uma coca. Seno, cosseno e tangente. Corri, caí, tomei uma coca. Se você memoriza isso, certo? O resto é só aplicação. Aí no material que eu enviei para vocês aí, tá certo? Tem um exemplo que ele é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Então é dado o valor 3, 4 e 5. E pede para que você encontre em relação ao ângulo B, que é esse aqui de θ, o seno, o cosseno e a tangente.
você só precisa montar a razão. Você só precisa montar a fração. Então, qual é o seno desse ângulo aqui? Qual é o seno desse ângulo? É a relação que existe entre o cateto oposto, 3, e a hipotenusa, 5. Então, o seno de θ é 3/5. O seno de B, no caso, né? E como é que eu faço para saber qual é o cosseno de B? É só mudar a relação. É o cateto adjacente 4 sobre a hipotenusa 5. E qual é a tangente de B? Qual é a tangente desse ângulo? É a relação entre o cateto oposto 3 e o cateto adjacente 4. Então você descobriu 3/5 é o seno do ângulo, 4/5 é o cosseno do ângulo, 3/4 é a tangente do ângulo. Fácil assim, Edilson? Fácil assim. Tá certo? É só você identificar qual é a relação entre cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Quem fica sobre quem? Para dizer que é seno, para dizer que é cosseno ou para dizer que é tangente. Existe uma relaçãozinha que é bem simples e que você deve memorizar, que é a relação dos ângulos notáveis. Ou seja, o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 são os ângulos que mais aparecem nas questões. São que mais aparece, tá certo? Então, observando esses três ângulos notáveis, o valor do seno, o do cosseno e o da tangente deles é obrigação você saber. Você tem que memorizar? Tem sim que memorizar. E é bem simples para completar a tabelinha. Tem uma regrinha, tem uma musiquinha, que é para você completar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 e raiz onde não tem 1. Ou seja, aqui, aqui, aqui e aqui. Daí você tem que o seno de 30 é 1/2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60, 1/2. A tangente, aliás, de 60. O cosseno de 60, 1/2. Tá? Então é uma maneira de você memorizar seno e cosseno para 30, 45 e 60. O Edilson, a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Você precisa memorizar. Porque a partir do momento que você memoriza esses valores, quando vier as questões, ela não é obrigada a dar o valor do seno, nem do cosseno, nem da tangente. Tá certo? Vamos aplicar. Eu separei para vocês uma lista com algumas questões, onde eu vou resolver uma parte e vou deixar para vocês resolverem a outra, tá certo? Semana que vem eu posto o vídeo complementando a resolução para que vocês possam corrigir. Mas hoje eu começo aplicando e depois vocês terminam, tá? Vamos aí para a lista. Vamos à primeira questão. Eu vou deixar a tabelinha aqui de lado para facilitar. Eu acho que aqui, nesse espaço, eu consigo resolver todas, tá? A primeira questão, ela diz o seguinte. Uma pessoa de 1,64 m de altura observa o topo de uma árvore sobre um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Conhecendo a distância de 6 metros do observador até a árvore, qual é a altura dessa árvore? Levando em consideração que a tangente de 30 é 0,58. Olha, quando tu leu a questão, ela deu uma aproximação para a tangente de 30. Então você não usa raiz de 3 sobre 3, porque a questão informou o valor. Tá certo? Vamos entender aí. É dito que existe uma pessoa, tá aqui a pessoa bonitinha, e ela está observando, ó, o topo de uma árvore. Olha a árvore ali, que linda, coisa fofa. Oi? Ela está observando o topo de uma árvore. E que se eu observar e fazer a relação com o plano horizontal, isso aqui vai estar formando um ângulo de 30 graus. Deixa eu aumentar as pernas para ele não ficar no ar. Pronto. Isso aqui vai estar com um ângulo de 30 graus. É dito que a distância da pessoa até a árvore é de 6 metros. E ele quer saber quem é a altura da árvore. X. Conseguiu identificar, diante dessa informação, que aqui
você forma um triângulo retângulo. Que aqui, deixa eu pegar o outro piloto. Que aqui você tem um ângulo de 30, que x está sendo o cateto oposto, que c está sendo o cateto adjacente, e que esse ângulo inclinado aqui que não foi dado é a hipotenusa. Então você identifica o triângulo, identifica o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Tá certo? Quando você verificar que o cateto adjacente é 6 e que eu quero descobrir quem é o cateto oposto, nesse caso a hipotenusa ela não vem ao caso. Não vem ao caso, não tem o valor. Eu quero descobrir o oposto e eu sei quem é o adjacente. Aí você tem que se ligar, peraí, qual é das três relações a que usa o cateto oposto e o cateto adjacente? Coca, coca, corri, caí, coca. É a terceira, é a tangente. Oxente, a tangente de quem? De 30 será o cateto oposto, que é quem eu quero descobrir, x, sobre o cateto adjacente, 6. Super, super, super fácil. A partir de agora é só você aplicar a proporção. Regrinha de 3, meio pelos extremos. Porque a tangente de 30, a própria questão disse que era 0,58. Igual a x sobre 6. Se tu colocar isso aqui sobre 1, é só tu fazer, ó, 0,58 vezes 6, x vezes 1. Então tu terá que x é igual a 0,58 vezes 6. X vai ser exatamente 3,48. Mas Edilson, não tem nas alternativas 3,48. Por quê? Porque você esqueceu de um pequeno detalhe. A questão diz que esse cara aqui tem 1,64 m de altura. O ângulo de visão dele parte, ó, daqui para cima. Então, daqui para cima tem 3,48. E desse ponto para baixo tem quanto? Qual é a altura do cara? 1,64. Então, para que você descubra qual é a altura da árvore, basta que você descubra o valor do cateto oposto, que foi quem? 3,48, e junte com a altura da pessoa que está observando, que é quem? 1,64. Então, quando tu pegar o 3,48 e juntar com 1,64, tu vai ter como resposta da questão exatamente 5,12, certo? Pessoal, se cair, quando cair uma questão que utilize relações trigonométricas num triângulo, lá na prova do SSA, ela vai cair parecida com essa. Não vai ser a mesma, não vai ser o mesmo texto, não vai ser o mesmo exemplo, mas você vai ter que relacionar um determinado triângulo, relacionar os catetos com a hipotenusa. Ora, eu tenho um adjacente, eu preciso descobrir o oposto. Então, quem é que relaciona esses dois aqui? Esses dois é tangente. Então, a tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você faz a relação. Nessa questão 1, foi dado 0,58. Nem todas as questões vai dar, tá certo? Se a questão não informar, você procura na tabela. Se a questão informar, você substitui direto. Fez as substituições, descobriu o valor do cateto oposto. Aumentou a altura da pessoa, descobriu o tamanho da árvore. Tá certo? Então, qual é a dica? Pausa esse vídeo, tenta resolver essa questão sozinho. Tá certo? Sem ajuda, sem filar. Se não conseguir, vê o vídeo novamente até você entender bem a questão. Tá certo? Vou para a próxima. Questão 2. A questão 2, ela diz o seguinte: uma pessoa está a 80 raios de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. O aparelho que mede esse ângulo, ele está a 1,60 m do solo. Qual é a altura desse prédio? Pessoal, vocês verificaram que a questão ela é
altamente semelhante com a questão anterior. Só que na questão anterior veio uma figura, veio um desenho, e nessa não veio. Então isso não é problema nenhum. Eu vou só apagar aqui para eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Certo? Então você vai ilustrar a questão 2. Olha, pode fazer bem parecida com a anterior mesmo. Uma pessoa, tá aqui, deixa eu colocar mais baixo. Então, uma pessoa, essa pessoa está olhando para o topo de um prédio, tá ali o prédio. Olha a janelinha do prédio. Uhul, a janelinha, a porta do prédio. Pronto. Se eu verificar o ângulo que essa pessoa está observando o topo do prédio, esse ângulo é de 30 graus. A distância da pessoa até o prédio é 80 raiz de 3. Dilson, pode cair número assim? Claro que pode. Claro. Você tem que trabalhar com números assim. Eu quero descobrir a altura do prédio, ó. X. E a altura do aparelho que está medindo? 1,60 m, 1,6. É a mesma questão. Só não veio desenhada. Nem disse que a tangente de 30 era 0,58. Então, nesse caso, você identifica o quê? Você identifica o quê? X com relação a 30 está sendo cateto oposto. Esse valor aqui com relação a 30 está sendo cateto adjacente. A hipotenusa, a questão falou nela, pediu ela, disse o valor? Não, então esquece hipotenusa. Eu estou trabalhando somente com cateto oposto e cateto adjacente. E quando eu trabalho com cateto oposto e cateto adjacente, eu uso tangente. Certo? Então eu tenho que a tangente de 30 será o cateto oposto a ela, x, sobre o cateto adjacente a ela, 80 raiz de 3. Edilson, a questão não informou o valor da tangente de 30. Então você, olha, procura lá na tabela. 30, tangente, raiz de 3 sobre 3. Então o valor da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 80 raiz de 3. Meu Deus do céu, é muita raiz. Não tem desespero não. Ó, meio pelos extremos. 3 vezes x e 80 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então você tem 3 vezes x e 80 vezes. Use a lógica. Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9. 3 vezes 3 é 9. E qual é a raiz quadrada de 9? 3. Certo? Quando você multiplica duas raízes iguais, elas se cancelam e fica somente um número de dentro. Então, continuando essa parte aqui agora, você tem que x é igual a 80 vezes 3, 240, dividido por 3. Então, nosso x é 80. Ah, Edilson, então daqui para cá, mede 80. E daqui para baixo, mede 1,60 m. Está dizendo que o aparelho tem 1,60 m? Então, o total é só fazer o quê? 80 mais 1,60, 81,60. Resolvido a sua questão 2. Mais uma vez eu repito, dê pausa no vídeo, tente fazer a questão sozinho. Se não entendeu, vê o vídeo de novo, assiste novamente a resolução, até você conseguir fazer sozinho. Conseguiu fazer? Pula para a próxima questão, ok? Vamos lá? Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: para determinar a largura de um rio, marcou-se a distância entre dois pontos A e B numa margem. Então essa distância AB é 100 metros. Numa perpendicular às margens pelo ponto A, visou-se um ponto C na margem oposta e se obteve um ângulo ABC de 45 graus. Qual é a largura do rio? Eu sei não. Um rio, poxa, desenha, pessoal, desenha um rio, ó, um rio. Aí um rio bonitinho, água correndo.
Na mesma margem, marcou os pontos A e B. Está aqui, ó. Ponto A, ponto B. E a distância entre A e B, 100 metros. Em uma perpendicular pelo ponto A. Aí vem o teu conhecimento. O que significa perpendicular? Perpendicular significa uma reta deitada e uma reta em pé. Ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, lá do outro lado, o ponto C aqui, olha, forma um ângulo de 90 graus. Formou um ângulo de 90 graus, A, B e C formaram que tipo de triângulo? Um triângulo retângulo. Onde eu tenho que a largura do rio vai ser X, é a largura do rio, e essa distância entre C e D não foi informada. Ah, mas foi dito que o ângulo ABC media 45 graus. ABC media 45 graus. Onde é que fica o 45? Aqui em cima ou aqui embaixo? Onde? O Edilson, o B não é o valor que fica no meio, não é a letra que está no meio. Então o ângulo fica nele, no B. Então aqui, ó, mede 45 graus. Se você conseguiu fazer essa interpretação, aí você vai me dizer, Edilson, se o ângulo de 45 está aqui, o X é o oposto e o 100 é o adjacente. A hipotenusa não me perguntou, então não me interessa. Eu vou trabalhar somente, ó, com o oposto e com o adjacente. A terceira questão seguida que fala de tangente. Só que agora é a tangente de quem? De 45. E a tangente de 45 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A questão informou o valor da tangente de 45? Não. Aí tu corre lá para a tabela. Tangente de 45 vale 1. Então, 1 é igual a x sobre 100. Se tu colocar 1 aqui embaixo, ó, meio pelos extremos, multiplica. X vezes 1, 1 vezes 100. Então, qual é o valor da largura do rio? Também mede 100 metros. Então, verifique, observe que é uma questão bem simples. É só interpretação. Interpretou bem, você consegue resolver. Tá? Quarta questão. Questão 4, ela diz o seguinte. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Qual é a altura da pipa em relação ao solo? Tomando raiz de 2 como aproximação de 1,4. 1,4 se é aproximadamente a raiz de 2. Não deu a figura, então você cria ela. Uma pipa está presa no solo. Uma pipa. Então, tu desenha aqui o chão. Ó, o chão. A linha da pipa. Tem aqui uma pedra que a pipa foi amarrada. Lá em cima está a pipa. Olha a pipa, que bonitinha. Está dizendo que o ângulo que a pipa forma com o solo é de 45 graus. Está dizendo que o tamanho do fio, o tamanho da linha é 80 metros. Eu quero saber qual é a altura da pipa em relação ao solo. Ou seja, lá de cima de onde ela está, até chegar aqui no chão, mede quanto? X. Beleza? Então, quando você cria o desenho, fica muito mais fácil de você entender a questão. Porque se eu tenho aqui um ângulo de 45, X está sendo o quê? Cateto oposto. 80 está sendo o quê? 80 está sendo, ó, hipotenusa. Hipotenusa, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. 80 é a hipotenusa. E qual das três relações trabalha cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, seno de 45 é a relação entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. A questão informou o seno de 45? Não. Ela deu valor para a raiz de 2.
mas não deu o valor por seno. Então tu busca na tabela. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 80. Ah, Edilson, a questão disse que raiz de 2 era 1,4. Então substitui, ora. Se quiser substituir agora, pode. Se quiser substituir no final, pode também. O resultado vai dar o mesmo. Então tu poderia dizer que era 1,4 sobre 2 igual a x sobre 80. Fez a substituição, meio pelos extremos. Então tu vai ter que 2 vezes x é 1,4 vezes 80. Certo? Então se tu multiplicar 1,4 por 80, tu vai ter o seguinte, ó. 8 vezes 4 dá 32, sobe 3. 8 vezes 1, 8. 8 com 3, 11. Dividido por 2, né? Então, quanto é 112 dividido por 2? 56. Olha, Edilson, mas tu não usou a casa decimal nem o zero, porque eu troquei. Um zero cancela uma casa decimal. Então é só multiplicar 8 por 14. Tá bem? Então, mais uma vez eu repito. Você pausa o vídeo, tenta resolver sozinho. Tá certo? Não entendeu? Volta mais um pouquinho, refaz novamente e é assim que você vai trabalhar. Então, como eu tinha dito no início, pessoal, eu vou fazer essa introdução com vocês. Sobrou aí umas 4 ou 5 questões, eu vou fazer no próximo encontro. Semana que vem eu posto para vocês aí. Tá certo? Fica como um desafio vocês terminarem essa fichazinha. Então, foi um prazer estar com vocês e lembrem-se, o seu esforço é quem vai definir a sua aprovação. Os tempos estão difíceis, pessoal. Tá complicado, é algo inédito para todo mundo, é uma coisa que ninguém esperava. Então, da mesma forma que tá difícil para você, tá para os outros, mas mantenha o foco. A aprovação, você é quem vai conseguir. Você é quem deseja. Resolva, estude, busque. Qualquer coisa a gente está aqui para ajudar. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.